começar falando de drogas. Olha, uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de 2 homens com 222 porções de crack e 16 de maconha, todas prontas para venda no varejo, além de R$ 1.700 em dinheiro. Foi ontem à noite no Águas Claras, em Araçatuba. Durante patrulhamento pela rua Ângelo Rodelo, os policiais desconfiaram de 2 homens que estavam na frente de um local conhecido como ponto de venda de drogas. Sem dar tempo para qualquer reação, os PMs fizeram a abordagem da dupla, com um rapaz de 19 anos, identificado pelas iniciais de MMSS, eles acharam 11 porções de maconha e R$ 150 em dinheiro. Com o parceiro LPSS, 30 anos, nada foi encontrado. No entanto, ambos admitiram a venda de drogas no bairro e confessaram que havia mais dinheiro e porções de entorpecentes no quintal da casa e também dentro da casa. Outras equipes da PM foram acionadas para revistar o local, onde estavam escondidas mais porções de crack, maconha e ainda R$ 1.600 em dinheiro. A dupla foi apresentada e autuada em flagrante no plantão de polícia em Araçatuba. E olha só, a Polícia Militar também da cidade de Araçatuba conseguiu recuperar em pouco mais de 3 horas uma moto que havia sido furtada no início da tarde de um entregador de 25 anos, morador do Ipanema. A motoca foi encontrada com um rapaz menor de idade, 15 anos, no Porto Real. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na rua Tibiriçá, Jardim Sereno. Assim que percebeu o furto da sua Honda Titan 1997, a vítima acionou a PM, informando as características da moto, inclusive o capacete foi furtado. Pouco depois das 3h30 da tarde, a equipe estava em patrulhamento no Porto Real e viu a moto na rua Igor Dourado de Castro. E aí, o menor estava junto com outro de 12 anos, que é morador do São José. Segundo a polícia, a moto estava já sem placa e ao ver a viatura, o adolescente tentou fugir, mas foi acompanhado e foi detido na rua Pedro Moreno. A moto foi devolvida, o capacete furtado recuperado, mas os menores de idade foram ouvidos, liberados, depois tendo aí a obrigação de se apresentar na Vara da Infância e da Juventude. Olha, depois de uma denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, em caso envolvendo integrantes da organização criminosa conhecida como PCC, com atuação em Ilha Solteira, o Ministério Público de São Paulo obteve a condenação de 20 pessoas. A elas, que respondem por crimes como integrar organização criminosa e tráfico de drogas, foram impostas penas que vão de 3 a 17 anos de prisão em regime inicial fechado. É interessante o regime inicial fechado. Significa o quê? Que ele vai mudar. Né? É apenas no começo que fica preso. Depois, não. Durante as investigações, envolvendo inclusive interceptações das comunicações telefônicas, foi comprovado que em Ilha Solteira havia forte atuação de membros e simpatizantes do PCC no tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, existindo uma estrutura criminosa organizada e hierarquizada. Assim, não remanesceu dúvida do significativo potencial de lesividades de ações empreendidas pela organização criminosa, dos envolvidos e dos prejuízos sociais que estão sendo causados pelas reiteradas práticas, é o que diz a denúncia dos promotores do Ministério Público do Estado de São Paulo. Mais um golpe, 3 pessoas pelo menos foram vítimas na cidade de Araçatuba do golpe do cartão clonado. Os 3 crimes foram aplicados pela mesma pessoa e os cartões foram recolhidos por um homem identificado como Vitor Queiroz, normalmente não é o nome real dele, utilizando um crachá inclusive. Uma das vítimas é uma aposentada de 65 anos que é moradora do Jardim do Prado. Ela contou à polícia que na tarde de quarta-feira recebeu a ligação de uma pessoa que dizia representar as lojas Americanas. Essa pessoa pediu para confirmar a compra de um televisor, a qual ela não confirmou, e o golpista alegou que ela deveria ligar para o banco e bloquear o cartão que havia sido clonado. Como a idosa disse que não sabia fazer o procedimento, aí começou o golpe. Ele passou todas as informações, pediu CPF, senha do cartão da Caixa Econômica Federal e aí começaram os prejuízos. Só nesse caso aqui, R$8.000. Teve um outro advogado de 67 anos do Icaraí que também caiu neste golpe. E aí os 3 casos estão sendo agora investigados pela polícia de Araçatuba. Olha, policiais militares da Força Tática e do BAEP apreenderam mais de 70 quilos de maconha ontem. Os tijolos estavam escondidos dentro de uma montana que foi abordada na rodovia Marechal Rondon.
próximo de Penápolis. 2 casais foram detidos. Segundo as informações, as equipes receberam denúncia anônima de que o veículo e um Citroën teriam saído do estado do Mato Grosso do Sul com entorpecentes e estariam pela região. Com base nas informações, os policiais passaram a fazer buscas quando, pela Marechal Rondon, encontraram os automóveis. O casal que estava no Citroën foi logo abordado próximo aqui entre Birigui e Araçatuba por PMs do BAEP. Já os ocupantes da Montana empreenderam fuga pela pista. Eles foram parados próximo à base da Polícia Rodoviária em Penápolis. Nas laterais do veículo, os militares encontraram diversos tijolos de maconha. Um deles estava com a bandeira da Colômbia. No Citroën foi apreendido mais 2 tijolos da droga. Questionados, um dos ocupantes dos carros diz que pegaram os automóveis em Ponta Porã e tinham como destino Pitangueiras, isto mesmo, onde eles receberiam pelo transporte cerca de R$10 mil. Toda a droga e os veículos foram levados para o plantão policial, onde os envolvidos prestaram esclarecimentos e foram colocados à disposição da justiça. E pelo menos 3 ônibus foram incendiados durante a madrugada de ontem no pátio de uma oficina mecânica instalada à margem da via acesso a Arnaldo Covolan, isso na altura de Penápolis. As informações são de que o incêndio teria começado por volta das 4 da manhã e moradores das imediações postaram nas redes sociais que teriam ouvido explosões, inclusive seguidas de muita fumaça. Uma equipe dos bombeiros atuou no combate às chamas, mas pelo menos 3 ônibus ficaram bastante destruídos. A Polícia Militar esteve no local, como também a Polícia Civil, para fazer todo o trabalho aí de perícia para tentar identificar as causas do incêndio. E um jardineiro de 27 anos do São José em Araçatuba, olha o que ele fez. Arrombou o portão da casa da ex-companheira, uma moça de 18 anos, e agrediu, além dela, a avó, uma idosa de 68 anos, que foi jogada contra a parede e teve o celular quebrado. O caso foi ontem à tarde no Jardim Presidente. Policiais militares foram acionados pelas vítimas para atender a ocorrência de lesão corporal, dano e ameaça. Foi apurado no local que o jardineiro chegou na casa das vítimas e pediu para entrar, sendo impedido. Irritado, ele arrombou o portão e invadiu a residência. Dentro da casa, o homem jogou a idosa contra a parede, pegou o celular e arremessou no chão, danificando tudo. Em seguida, partiu para cima da moça e a arrastou pelos cabelos, derrubando-a e dando sequenciais de socos na cabeça dela, além de fazer ameaças de morte. Ele fugiu antes da chegada da polícia e não foi localizado. Durante a manhã, ele já havia sido alvo de um boletim de ocorrência por resistência e desacato. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram a perícia no local dos fatos e ele continua sendo procurado pela Justiça. Mais violência contra a mulher, e a minha última notícia aqui da polícia: uma mulher de 31 anos, moradora de um condomínio de casas em Araçatuba, foi agredida por um vizinho na noite de terça-feira. Ela disse à polícia que só não foi ferida com um bloco quando estava caída no chão, graças à intervenção de um outro morador do residencial que o impediu. Que bom, né? Que boa notícia. Ainda bem que alguém estava lá para ajudá-la. A vítima esteve na delegacia na manhã de ontem para denunciar o caso. Ela contou que por volta das 8 da noite de terça-feira estava varrendo a frente da casa e simplesmente esse vizinho chegou do nada e acabou aí passando uma rasteira nela e começaram as agressões. Ainda de acordo com a denunciante, o vizinho dela pegou um dos blocos usados para cercar as árvores da rua e foi com o objeto em direção à cabeça dela. A vítima disse à polícia que antes de deixar o local, o homem falou que desta vez ela estaria livre, mas na próxima vez ele iria matá-la com uma arma. Além da ameaça de morte, o vizinho teria mandado a mulher ir embora da casa dela e outras agressões verbais também. Por fim, a mulher relatou que enquanto estava no condomínio, os policiais militares ouviram os relatos dela e a orientaram a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, e o caso realmente foi feito e ela também passou por exame no IML. 11h32, tá aí o